Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Com vossa Filha, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Tudo bem? Já faz um tempo que eu não tenho postado nenhum vídeo. Eu tinha avisado no Instagram, geralmente as pessoas que vêm assistem por lá, sabem dos vídeos por lá. Tinha avisado que eu ficaria um tempo afastado e por isso nenhum vídeo havia sido publicado. Bom, mas vamos continuar com as catequeses até onde conseguirmos, né? Para fechar o tema da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Da última vez estava fazendo uma análise um pouco mais histórica, por assim dizer, da ressurreição de Cristo. E acho que eu não preciso avançar muito mais nisso, porque não vejo mais necessidade. O intuito daquilo é porque muitas pessoas, quando pensam sobre a ressurreição de Nosso Senhor, ou sobre alguns eventos da vida dele, contestam, mas contestam sem pensar naquilo, sem pensar na coisa em si, porque quando você procura por evidências históricas, quando tenta realmente avaliar a coisa em si, então você vê que realmente, olha, parece que é isso mesmo. E Nosso Senhor ressuscitou, sim, é um evento histórico. Realmente aconteceu na história, a vida dele, os milagres dele, as coisas sobrenaturais que ele fazia aconteceram na história, porque Deus se fez homem, gente. E ainda que Deus não tivesse se feito homem, todos os eventos que ele fez, as suas intervenções na história, tudo isso é histórico. Porque ele é o Criador de todas as coisas, ele que fez. O mesmo Deus que criou as coisas invisíveis também criou as coisas visíveis. E o mesmo Deus que influencia de maneira espiritual, ele também faz coisas materiais, físicas. Ele que dá existência a tudo isso. Que surpresa haveria em dizer que ele fez algo? Não deveria haver surpresa. Porém, se fazendo homem, ele também é capaz de fazer essas coisas. Porque ele não é simplesmente um homem, mas porque ele é Deus. Porque ele é Deus. E daí que nós temos de entender as coisas, né? Então, basicamente, foi para dar essa breve ilustração. E eu fico de olho fechado quando eu estou falando, porque me ajuda a pensar e falar melhor. Aí, às vezes, eu vou fechar o olho, paciência. Pois bem, então por isso que eu dei essa parte e eu espero que tenha sido satisfatório. Caso alguém ainda tenha alguma dúvida, conteste algum elemento que eu expus, pode falar e nós tentaremos responder, né? Na medida do possível. No caso, agora, falar então sobre as consequências, talvez, sobre a ressurreição de Nosso Senhor de maneira um pouco mais ampla, de modo geral. O que significa a ressurreição de Cristo? Porque, veja, quando nós falamos que Deus se fez homem, e na sexta-feira santa, naquela sexta-feira, ele sofreu, foi cuspido, foi chicoteado, coroaram ele de espinhos, depois pegou aquela cruz, caminhou uma longa caminhada onde as pessoas o chicoteavam, gritos em volta, xingamentos, pessoas falando blasfêmias, vendo a mãe dele sofrer e então subindo o Calvário, depois de quedas e quedas, com seu corpo desfalecido e quase mais sem sangue, e então chegando lá a ser crucificado e ficar pendurado por 3 pregos entre seus ossos, e dali ver o seu sangue escorrer, o ar faltar e então morrer. O que significa isso? O que significa isso? Porque externamente, se você olha, você vai ver, bom, é um homem que está sofrendo, que pessoas estão lhe fazendo mal, e ele está padecendo desse mal, sim, mas o que está por trás daquilo?
o que significa concretamente isso? Aquele homem a gente sabe que é Deus. Então o que significa aquilo? Porque o onipotente está se deixando impotente, por assim dizer, porque nunca foi impotente, né? Mas que não quis fazer nada, simplesmente quis se deixar ali. Hoje, estava lendo um trecho da Liturgia das Horas, do Ofício das Leituras, uma pregação, acho que de Santo Agostinho, é uma pregação de Santo Agostinho, que fala vitorioso e vítima. E vitorioso por que vítima? Que sentido tem isso? O sentido é que foi justamente quando ele chega naquela... Isso para entender a ressurreição. Quando ele chega, está à porta a paixão. Então ele fala, ele reza ao Pai: Pai, vou dizer, livra-me desta hora. Mas foi justamente para esta hora que eu vi. Então ele chega na última ceia, nas vésperas das vésperas, quando ali ele está nas portas, e dentro de poucas horas, dentro de poucos minutos, ele vai começar o teu sofrimento. E naquela hora, quando ele chega, ele se senta na mesa e ele diz o quê? Desejei ardentemente, desivit desideravit, acho que é isso que diz. Desejei ardentemente comungar. Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, né? Mas nós sabemos que não foi simplesmente um jantar. Não era somente o rito judaico que tinha ali, mas justamente Nosso Senhor ali iria consagrar pela primeira vez a Eucaristia. Ou seja, ele iria se dar inteiramente pela primeira vez na Eucaristia. E quando ele fala aquelas palavras da consagração, o que ele diz? Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Este corpo que está aqui em minhas mãos agora, que sou inteiramente sou eu crucificado, eu entregue por vós, porque este também é o cálice do meu sangue, o sangue que é derramado por vós pela remissão dos seus pecados. Então o que isso significa? Que naquela hora ele já era paixão. Por antecipação, claro, da história, por antecipação histórica, mas já era ali. E este foi o gozo de Cristo, porque embora a sua cruz tenha sido dolorosa, porque havia sofrimentos, e o sofrimento é sofrido, a dor é dolorosa, a tristeza é triste. No entanto, aquilo era cheio de uma grande alegria, porque essa era a vontade dele. Mas por que essa era a vontade dele? Essa era a vontade dele, porque aquele era o meio de salvação. Porque ele queria morrer para nos dar a vida. Ele quis se desfigurar. Ele, sendo Deus, se rebaixou, se fazendo homem. Mas, como homem, ele quis desfigurar-se, como diz o livro do profeta Isaías, de modo que já não parecia mais nem humano, porque ele queria se assemelhar a nós pecadores, que diante da nossa humanidade primeira no Jardim do Éden, que de modo mais perfeito podíamos resplandecer a beleza de Deus, podíamos refletir a imagem de Deus, agora já não somos mais nem a sombra disto. Não tanto por causa do nosso físico, quanto por causa do nosso coração. Cristo quis se desfigurar para se aproximar de nós desfigurados, para que então, no momento em que Ele fosse ressuscitado, nós também pudéssemos ser uma nova humanidade na humanidade dele. Mas já ali, quando ele na cruz olha e diz: está consumado, consumado est. Naquela hora, quando ele entrega o Espírito ao Pai, ele entrega toda a missão dele, tudo o que ele fez, toda a sua obra salvífica. Ali, nós já podemos cantar vitória. Porque ali, exatamente ali, ele morreu, mas também fez morrer o pecado. Ele morreu a nossa morte. Morreu as nossas penas, morreu a nossa condenação, porque era isso que nós merecíamos. Embora
pudessem haver 1000 justos, desde Adão até Nosso Senhor, até São José. São José morreu antes de Cristo. Nenhum deles merecia o céu. Nenhum deles merecia concretamente o céu. Porque, embora arrependidos dos seus pecados e embora praticando a justiça, nenhum deles podia merecer o perdão de Deus. Nenhum deles poderia merecer o céu, assim. A união com Deus. Então era preciso que Cristo morresse para dar a eles o céu. E por isso, vitorioso. Vitorioso e vítima. E vitorioso por quê? Vítima. Porque era vítima. Porque era isso que ele queria. Feliz porque estava se oferecendo. Feliz porque a cada chicoteada, a cada surra que ele levava, a cada cuspe que ele era cuspido, ele estava nos salvando. E salvando você em particular. E salvando a mim em particular. Então, quando chega então a manhã da ressurreição, toda a vida de Nosso Senhor, tudo, se une à sua ressurreição. E ali, ele ressurge. E ressurgindo, vai ao Pai. Já não mais com uma alma, simplesmente, mas de corpo e alma. De corpo e alma ele vai junto do Pai. A humanidade gloriosa dele. E veja, né? Porque quando Nosso Senhor aparece para os apóstolos depois, sua humanidade já é diferente, já é gloriosa, ou em aspectos, em linhas gerais, mas se você pega, então, no livro do Apocalipse, a descrição que São João dá sobre o próprio Jesus, o próprio Cristo, com quem ele passou 3 anos. Seus olhos eram como que chamas, seus braços de bronze, e vai descrevendo características enormes de Nosso Senhor. Claro, com uma linguagem figurada ali, mas a grandeza, imagine a grandeza de estar na presença dele, assim. Ver toda aquela misericórdia, mas uma misericórdia que desperta um santo temor. Uma misericórdia de tão grande, mas de tão grande, de tão maravilhosa, que te faz querer amar ela, também te enche de temor. Senhor, eu não sou digno. Aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E ele, caindo desfalecido, é tocado por Cristo. E tocado por ele, ele diz: não tenhas medo. E ele recupera a força. Pois bem, Jesus, na Sexta-feira Santa, morreu a nossa morte. E morrendo essa nossa morte, quando ele ressurge, ele nos dá a vida. Mas qual vida? Qual vida? Qual vida? Porque, veja, o maior drama, quando nós vivemos assim no pecado, e desse mundo, veja, as pessoas insistem nos mesmos pecados. Por diversos que sejam, elas insistem nos mesmos pecados, sempre. Sempre a mesma coisa, sempre aqueles mesmos atos. No começo, esses atos até davam alguma coisa, alguma satisfação, algum prazer, algum bem aquilo dava. Pois bem, mas depois já não dava mais. Você busca aquele mesmo ato ruim, buscando aquele mesmo bem, aquele mesmo prazer, aquela mesma sensação que você buscou no começo, mas você já não acha mais isso. Você já não tem mais isto, mas ainda assim insiste, e cada vez fica mais frustrado moralmente, porque você não acha mais aquilo que você busca, onde você encontrava. E depois, uma tristeza, por causa do vazio, porque aquilo já se esgotou, mas ainda assim você insiste. Você já não encontra mais nada, você já tem frustrações, você já tem tudo isso. Não tem mais nenhum bem. Mas por quê? Por que ainda busca isso? Por que passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 30, 40 anos de uma vida inteira buscando a mesma coisa, sabendo que daqui a pouco vai morrer? E no dia da sua morte você vai pensar: eu fracassei. Bati com a cabeça no mesmo lugar várias vezes, mas não saía nada. Por que insistir? Por que gastar uma vida nisso? Eu te digo por quê. Porque você não sabe outro caminho para ser feliz.
A única coisa, o único fio que parecia ser felicidade na sua vida, você perdeu. Agora, qual vida você vai viver? Qual vida você vai viver? Bom, aí está. Vou parafrasear, porque eu não lembro o jeito que São Paulo fala, desse mesmo ofício das leituras, né? Que agora, tendo morrido, tendo morrido com Cristo e sendo ressuscitado com Ele, agora já não mais somos convidados a viver para nós mesmos, mas viver para Ele. Mas o que seria esse viver para Ele? Não seria simplesmente viver com a vida dedicada a Ele, mas viver pela força dEle, por essa vida que é própria dEle mesmo. Aqui, vamos ver. Não. Entende? Aqui, achei. Então, tá na carta de São Paulo. Vocês podem achar na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, 5-21. Mas eu vou ler dos livros da Confissões de Santo Agostinho, Bispo. Lá no final coloca isso, né? Para isso Cristo morreu por todos. Vou ficar um pouco mais longe da câmera. Para isso Cristo morreu por todos. Para que os que vivem não mais vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. Então Santo Agostinho diz: agora, Senhor, não senti meus cuidados, ou seja, o cuidado que eu tinha com a minha vida, aquelas provisões, aquelas coisas que eu guardava para me cuidar, eu dou a Ti, para que o Senhor cuide de mim. Lanço em Ti meus cuidados para viver e considerarei as maravilhas de Tua lei. Tu conheces minha ignorância e fragilidade. Ensina-me, cura-me, o Teu único Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Me remiu por Seu sangue. Não me caluniem os soberbos, porque reflito no preço dado por mim. Como, bebo, distribuo e pobre, desejo saturar-me dele, entre aqueles que dele comem e são saciados. Com efeito, louvarão, Senhor, aqueles que o procuram. É muito bonito, né? Porque, de fato, perdemos tudo com o pecado. Perdemos a nossa vida, que humanamente era boa. Perdemos o controle de nós mesmos, porque chega dado momento, por que você não para simplesmente de fazer aquilo que você vê é pecaminoso, mas que está te fazendo mal? Porque você entregou a sua vontade a uma coisa que é ruim. E você já não tem mais controle nem sobre si, isso é humilhante. Perdemos a nossa vida, perdemos a nossa felicidade, perdemos a nossa liberdade. E já não conhecemos mais outro meio de viver. Senhor, o que eu vou fazer? Eu perdi tudo. E por isso, ao se fazer homem, Cristo também se deixou desfigurar e perdeu tudo. E antes de ser crucificado, foi deixado nu. Nu. Completamente nu. Imagine a humilhação de Jesus em cima do Calvário, em meio a toda aquela gente. Ele todo machucado, com seu corpo chagado e agora nu. Porque nós também estávamos nus. Porém, morrendo, levou consigo tudo isso, que é a consequência do nosso pecado, para dar a nós uma nova vida ao ressurgir. Uma vida que já não mais seria uma vida humana, a vida que nós perdemos, mas mais do que isso, uma vida de união plena com Deus, já aqui nessa terra, porque isso é a santidade. Não à toa, quando você chega a esses graus mais altos de santidade, o nome dessa parte é via unitiva, é uma união íntima com Deus, porque Ele já não iria mais nos dar uma vida
simplesmente humano, mas ele quer nos dar uma vida divina, unida a ele. E é esta vida que ele nos chama a viver, para que aqueles que ainda vivem não vivam mais para si, mas vivam para ele, por ele e com a força dele. Isto que ele nos fez. Uma vida já não mais repleta da morte, mas uma vida repleta e cheia do Espírito, do mesmo Espírito que o Pai fez descer sobre Cristo na manhã da ressurreição e encheu o corpo deles completamente de glória. De modo que São Paulo coloca nas cartas que a plenitude do Espírito Santo habita na humanidade de Cristo, para que também nós, nessa vida que ele nos chama a viver, vivamos repletos dele, da divindade e da dignidade dele. E por isso, São João coloca também na carta, né, que não podemos nem imaginar a grandeza e a glória que os nossos corpos, a nossa humanidade, mesmo essa física aqui, terá no céu. Aqui neste mundo, vivemos essa maravilha e essa glória velada, mas quando estivermos diante dele, então a beleza, a grandeza e a glória dele resplandecerá em nós. E nós refletiremos a ele. E nós então seremos dele. E esses dias já não mais passarão. E teremos para sempre esse santo convívio, né? Pois bem, então continuamos na próxima aula, mas mais ou menos isto. O fruto da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Que espero que deem fruto de oração também para vocês. Que usem essas coisas não simplesmente por um conhecimento teórico, mas pela grandeza e pela beleza disto, né? Porque esse é o sentido de tudo, inclusive daquela investigação histórica. Conhecer este amor que nos amou e então amá-lo de volta. Porque aonde vamos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna.